Começamos aí a nossa aula de geografia. Hoje é 24 de fevereiro de 2022. Estamos aqui no Chacal 2022. Eu vou então começar compartilhando aqui a tela e começando com a nossa sala virtual lá na plataforma Moodle. Dentro do Chacal, na parte de geografia, ela está configurado igual às outras matérias, né? Tem aqui as gravações das aulas e os áudios, conteúdo das aulas, os papiros, simulados. Então, dividi em 4 simulados e aqui se quiser falar com o professor, pode colocar aqui no chat. Dentro do conteúdo das aulas, a aula de hoje será a aula 0, que eu chamei, que é a apresentação da disciplina, e a aula 1, propriamente dito, já voltado para a matéria. Vamos ver aqui. Dentro dos papiros, então, eu coloquei alguns sites interessantes para pesquisa. Wikipédia, Mundo Educacional, InfoEscola, Toda a Matéria, Brasil Escola, Mundorama. E algumas matérias aqui, alguns textos curtos relacionados aí à biodiversidade, dinâmica demográfica, espaço urbano, industrialização no Brasil, matriz energética, meio ambiente, modernização no campo, rede de informações, redes de informação. Então, tem bastante material aí para a gente estudar a matéria de geografia. Mas, para que a gente consiga estudar a matéria aí com efetividade, eu vou apresentar para vocês aí como que foi o meu planejamento aí de distribuição da matéria. Deixa eu colocar aqui, visualizar, tela cheia. Então, vamos lá. Então, hoje é a aula 0. Vamos ver aí, começando com a apresentação da matéria. Então, primeira coisa, aqui. Ela é dividida em vários tópicos, né? Ou chamar assim de assuntos principais, né? Unidades. E a primeira dela, o primeiro tópico é produção e território. E tem essa matéria principal, essa disciplina maior, tem vários assuntos. Isso está tudo no edital, né? Ele chama de... esqueci o termo que ele usa lá, esse primeiro tópico aqui. Então, o assunto, dentro de produção e território, temos lá organização do espaço industrial brasileiro, evolução e tendências, então indústria, dinâmicas territoriais da economia agrícola no Brasil, agricultura, a questão agrária e a expansão do agronegócio, agricultura também, políticas territoriais no setor de energia, matriz, distribuição e tecnologia, redes, comércio e território. Então, percebam que essa produção em território está relacionada à indústria, agropecuária, energia e, basicamente, aqui, comércio. Observem aqui a prova, o ano e a questão. Então, em 2020, caiu a questão 27. Então, são várias questões aqui relacionadas à indústria. Então, é uma matéria muito importante para ser estudada. Temos aqui, eu poderia juntar esses dois assuntos, economia agrícola e questão do agronegócio, diria que seria muito parecido. Temos aqui 2 questões. A parte de energia, 3 questões. Isso aqui é nos últimos 6 anos, tá? E a parte de comércio, são várias questões. Então, eu resolvi dividir essa matéria em 2 aulas. Aula número 1 e aula número 2. De modo que a gente consiga ver com tranquilidade cada um desses assuntos. E todos os assuntos aqui desse produção e território está no simulado número 1. Então, todas essas questões no simulado 1. Eu sugiro que façam o simulado no final da segunda aula, porque vai ter o conhecimento de toda a matéria, e aí vai fazer com mais tranquilidade o simulado e vai sentir mais seguro, né? Porque você fazer um simulado sem o conhecimento é complicado. Você não entende a matéria direito, a coisa fica um monstro, né? Um monstro é como se você colocasse uma lupa no problema, o problema fica muito grande. Então,
antes de você olhar o simulado, espera, né, assista às aulas, dá uma papirada, e aí você vai colocar aquele óculos que você vai enxergar a matéria e vai conseguir, né? O problema vai ficar do tamanho real dele, não é um problema grande. Por quê? Porque o conhecimento que você vai ter nas aulas vai te dar a condição de ter tranquilidade de resolver as questões, tá bom? O outro eixo, hein, eu lembrei, o eixo é meio ambiente e território. Essa matéria observa os assuntos meio ambiente e urbanização, questões e problemas, os impactos da agropecuária na dinâmica ambiental, energia e meio ambiente, os impactos socioambientais nas diversas matrizes energéticas. E tudo isso é relacionado ao meio ambiente. Então, os impactos do meio ambiente na cidade, na questão urbana, na agropecuária e na energia, certo? Então, tudo isso aqui é meio ambiente. Observe que só tem uma questão. Muito tranquilo. Esse outra matéria, dinâmica da natureza do espaço brasileiro, parece um nome bonito, mas é relevo, clima, vegetação, é isso que se refere a esse assunto. Por isso, olha a quantidade de assuntos relacionados à dinâmica da natureza. Tudo isso está no simulado 2 e eu resolvi dar em 4 aulas, melhor, em 3 aulas, a aula 3, 4 e 5, por conta da relevância da matéria, dessa daqui, da tendência de cair vários assuntos relacionados a essa aqui. Observe em 2021, questão 13, 14, 16, 19 e 20. Então, sem dúvida nenhuma, dinâmica da natureza no espaço brasileiro é a matéria que tem caído com maior predominância no Chacal. Tá? Se tiverem que priorizar o papiro próximo do concurso, da prova, dá uma papirada nisso aqui, ó, dinâmica da natureza. Por isso eu dividi aulas 3, 4 e 5. Próximo eixo é espaço urbano brasileiro. Então, aqui temos os assuntos dinâmica populacional e urbanização, regiões metropolitanas, processo de urbanização brasileiro e desigualdades e segregação espacial. Espaço urbano, tudo que acontece na cidade, a questão aqui da dinâmica populacional, como que a população se desenvolve, questão de grandes cidades, regiões metropolitanas, né, tem questões relacionadas a isso, a urbanização, como foi o processo de urbanização e essa questão da desigualdade. Tudo isso está no simulado número 3, eu coloquei na aula número 6. Observe que tem menos questões, né? Comparado com o eixo anterior. E para fechar, região e regionalização, nos assuntos evolução e organização do espaço no Brasil primário exportador, modernização econômica e desenvolvimento regional, regionalização e planejamento territorial, reestruturação produtiva, redes e novas propostas de regionalização. Então, a ênfase aqui é na evolução do espaço no Brasil primário exportador, então está muito relacionado com a indústria, o agronegócio para exportação, e regionalização e planejamento territorial, questão de como se organizam as cidades e como se organizam as regiões. Então, observe também que tem bastante questões desse assunto. E a questão está lá no simulado 4, e eu deixei preparado aí na aula número 7. Sim, esse é o último eixo, que é dinâmica populacional brasileira, movimentos migratórios e dinâmica demográfica. É muito parecido com tem um assunto aí relacionado à população, né? Eles dividiram aqui, acredito que para dar ênfase nessa questão demográfica, que são gráficos, crescimento, faixa etária, né? E movimentos migratórios 2016, uma questão só, então está lá no simulado número 4, juntei a aula 7, junto também com esse eixo de regionalização, por conta da quantidade de disciplina. Resumindo, esses são 5 eixos de geografia: produção em território, meio ambiente e território, espaço urbano brasileiro, região, regionalização e dinâmica populacional brasileira. Distribuído assim nessas aulas: o primeiro, aula 1 e 2, o segundo assunto, 3, 4, 5,
né? Já falei o motivo dessas aulas. Espaço urbano 6 e as outras duas na aula 7. Aqui a quantidade de questões, e isso que condicionou a distribuição das aulas em relação a esses assuntos, certo? Temos aqui 4 simulados. Então, o simulado 1 tem 17 questões, o 2 tem 19, que é o maior simulado, o 3 tem 11 e o 4 também tem 11 questões, certo? Então, isso aqui é a nossa distribuição da matéria. Observam que tem muitos assuntos que não caem, né? Não caíram, ou caiu com muito pouco, é um assunto muito pouco. Então, o que eu resolvi, qual a maneira que eu resolvi dar aula? Me basear nas questões. Então, as aulas, eu vou dar um panorama geral, teórico, daquilo que eu julgo que é mais importante da matéria, e vamos para o show do milhão, né? Já está aqui institucionalizado o show do milhão, né? Criado aí pelo Donizete, que é perguntas e respostas para a gente estar aprendendo. Então, a nossa dinâmica vai ser isso. Você lê as questões, aprende muito a matéria, porque as questões são, normalmente, uma lista de afirmativas e você tem que dizer qual daquelas está correta. Então, quando você vê aquilo que está errado, também é um modo de aprendizagem, certo? Então, eu vou utilizar essa dinâmica para as nossas aulas. Alguma dúvida e pergunta a respeito da organização da geografia? Tranquilo, né? Beleza. Deixa eu abrir, então, agora a aula número 0. Número 0 não, desculpa, número 1. Muito bem. A aula 1 da nossa jornada de estudos, então, é a produção e território. Nós vamos ver uma parte da matéria. Opa! Então, produção e território tem esses assuntos, esse é o eixo número 1 de geografia. Organização do espaço industrial brasileiro, evolução e tendências, dinâmicas territoriais da economia agrícola no Brasil, questão agrária e a expansão do agronegócio, políticas territoriais no setor de energia, matriz de distribuição e tecnologias, redes, comércio e território. As questões assim distribuídas eu já apresentei naquele geral, né? Então, nos últimos 6 anos, 6 questões de indústria, 2, eu diria, de agropecuária, né? Parte agrícola, então questão de fronteiras agrícolas, atividades agropecuárias, 3 de energia e 6 de comércio, redes, comércio e território. Então, nesse assunto caiu nos últimos anos, comércio, transporte, globalização e blocos econômicos. É isso que nós vamos estudar nesses assuntos. Bem, vou dar um panorama geral, certo? Não tem aqui, eu tenho a pretensão de esgotar o assunto, mesmo porque em 2 horas, para a gente ver toda essa matéria, ou melhor, em 4 horas, né? Eu dividi essa aqui, aula número 1 e aula número 2, é muita pretensão minha de querer a gente conversar aqui sobre todos esses assuntos que acontecem, né? Esses assuntos são estudados no ensino fundamental, no ensino médio, durante vários anos. Então, assim, nós vamos dar um panorama daquilo que eu julguei pontos importantes, e aí a gente vai para as questões. Vamos lá, perguntas e respostas, show do milhão, para aprender com as questões, tá certo? Então, primeiro assunto, organização do espaço industrial brasileiro, evolução e tendências. Indústria, como evoluiu a indústria no Brasil, um pouco de história, e a tendência para o futuro. É isso que a gente vai tratar aqui em indústria. Começou lá no período colonial, de 1500 até 1822, que é o período Brasil colônia. Nenhuma atividade industrial devido às regras do mercantilismo, que era aquele comércio triangular, Portugal, Brasil e África. Então, o Brasil comprava produtos de Portugal, ele não produzia nada aqui, só produzia aquilo que era de interesse de Portugal.
pau-brasil, cana-de-açúcar, café, né? E comprava também, tinha um mercado de escravos. Então, isso era esse triângulo mercantilismo. Impedia a atividade industrial aqui no Brasil. A indústria para o consumo interno apenas, bem insípida, muito pequena, fiação, calçados, vasilhames. Em 1785 teve um marco importante. Portugal proibiu fábricas na colônia para não concorrer com produtos ingleses vendidos no Brasil. Então aqui começa o início da Revolução Industrial Inglesa, que começa a abalar esse esquema mercantilista que tinha entre os grandes impérios, vamos dizer assim, né, reinos e as colônias. Esse mecanismo ele começou a ser quebrado, essa sistemática, por conta da industrialização, por conta do início da Revolução Industrial, e a indústria precisa de mão de obra e precisa de pessoas assalariadas para vender os seus produtos. Então, os ingleses, grande interesse aqui no Brasil, na América como um todo, mas principalmente o Brasil, pela quantidade de potencial de mão de obra, ou melhor, de consumidores, né? Então, Portugal acabou proibindo os ingleses de concorrer com os produtos ingleses aqui no Brasil. Um pouco das origens também, da parte da indústria, de 1800 a 1840, que é o início ali do século XIX, oficinas de trabalho no Sudeste brasileiro. Então, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, ainda nessa período colonial, né? Sabão, velas, fiação, tecelagem, alimentos, derretimento de ferro. Então, observam que são indústrias indústrias básicas, né? Indústria de base, de coisas simples, né? Sem muitas necessidade de mão de obra especializada ou maquinário. Utilizavam escravos e trabalhadores livres. Então, essa é a origem aí da nossa indústria. Já na década de 840 e 860, com a tarifa Alves Branco, aumentou a receita e estimulou a indústria, a maior parte do capital para têxtil, que taxou os produtos estrangeiros com um imposto alto e acabou estimulando a indústria nacional, ou seja, os produtos brasileiros passaram a ser mais baratos do que os produtos importados. Então, essa tarifa Alves Branco ela foi fundamental para estimular o início da industrialização, porque valia mais a pena fabricar aqui no Brasil e vender, que o produto seria mais barato, né? Apesar o custo do produto, principalmente inglês, era menor, só que quando chegava aqui, por causa da tarifa, o preço ficava lá em cima, e aí estimulava a compra de produtos, né? Essa questão de taxação de produtos de exportação, produtos importados, ela foi até 1980, né? Aí, depois que houve uma abertura para o mercado internacional ampla, feita principalmente, se eu não me engano, por FHC, e aí sim a gente começou os produtos estrangeiros entrarem, aí veio a questão da globalização, enfim. Mas isso é lá na frente, né? É só uma tendência. Serviços urbanos, transportes, comércio, bancos e indústrias, também começou a ser estimulado nesse período. Declínio do café e o açúcar, investimento na indústria têxtil de algodão, implantação de rede ferroviária no território nacional estimulou novas atividades industriais, principalmente em São Paulo. Então, o início da base de transporte no Brasil, aqui no século XIX, foi a ferrovia. O trem, ele tinha muita importância. O automóvel, quase não tinha automóvel. Não lembro quando que começou a primeira construção de automóvel, mas foi só lá no século XX que a coisa... a questão da venda de carros é que aconteceu, né? Então, a grande meio de transporte o grande modal, né, de transporte era o ferroviário, e ele começou a ser construído por investimento internacional, principalmente de indústrias inglesas, estimulou aqui a nossa atividade industrial, principalmente em São Paulo, ok?
Agora, entrando já, terminamos o Império, entramos um pouco no período republicano, começamos a ter interrupções do crescimento da indústria devido à crise da Primeira Guerra e crise da Bolsa de Nova York. Né? Percebo que eu estou falando assim só assuntos importantes, tá? A questão da evolução da indústria no Brasil de 1500 até 2022, ela é muito ampla. Então, a gente está indo nas tendências e nos marcos temporais dentro do nossa história. Houve uma crise interna na agricultura, seca do Nordeste e Revolução Paulista de 1932. Tudo isso dificultou a questão do desenvolvimento da indústria. Já na década de 30 e 60, houve uma solidificação nacional. Começou, então, a indústria ter uma maior solidez no âmbito nacional, não só no Sudeste. Havia uma dependência na economia agrícola, então, até o século XX, e aí você coloca indústria que vem da agricultura, né? Indústria têxtil, indústria de leite, indústria de tecidos, né? Então, por isso, dessa questão da economia agrícola ser dependente, condiciona também a indústria. No período de Getúlio Vargas, houve aí um boom, um aumento do sistema de transporte, aumento do fluxo de mercadorias e pessoas, por causa do sistema de transporte. Forte centro econômico e industrial de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, aumentou o estímulo aí. No período do governo de Juscelino Kubitschek, aquele projeto que ele tinha, o plano de metas, né? 50 anos em 5, desenvolver o Brasil em 50 anos em 5, o investimento maior foi em energia e transporte. Projetos, e isso gerou aí projetos de crescimento industrial, medidas alfandegárias, vinda de empresas estrangeiras para o Brasil. Então, aqui começou a entrar as empresas estrangeiras no Brasil. Plano de metas, como eu já comentei, aí deu uma grande ênfase à energia e transporte. Foi nesse período que a capital mudou do Rio de Janeiro para Brasília. Então, imaginem construir uma cidade, né, a quantidade de material, de emprego de pessoas, né, de mão de obra, o quanto isso estimulou a indústria. Por isso, assim, não só o estímulo que ele deu, a construção de Brasília, de uma cidade, uma capital, ela movimentou muito o país nesse período. Eu lembro do meu avô, já falecido, ele era caminhoneiro, e ele morava em São Paulo, e transportava muita coisa aqui para Brasília, ele comenta, né? Ele transportava aquelas estacas de fundação, transportava ferro, transportava material de construção. Então, foi uma época, né, década de final de 50 e 60, muito, muito estimulada, essas indústrias baseadas aí para construção. Tá? Hoje, década de 70, 80, 90, houve um crescimento da indústria aí de modo geral. Na década de 80 dizem que foi uma década perdida. A partir de 90 houve uma estabilidade, a indústria de base atual do país produz diversos produtos. Então, muitas indústrias de base foram feitas no período de Getúlio Vargas e nos governos militares. E ela se firmou na década de 90. A indústria de base é a primeira, né? Siderúrgicas, energia elétrica, aquilo que sustenta a produção de outros produtos, tá? Por isso que é a indústria de base. Então, automóveis, máquinas, roupas, aviões, equipamentos, produtos alimentícios, industrializados, eletrodomésticos e muitos outros. Dependência ainda externa no campo da informática, na década de 90. Nos tornamos aí o 15º país na escala mundial. No início do século XXI, começou a privatização da mineração, bancária e telecomunicações. Foi o início. Continuamos até hoje, né, esse processo de privatização. Fechando essa parte da evolução da indústria no Brasil, hoje nós temos a chamada desindustrialização. Então, a participação ela vem caído. Na década de 80, respondia aí por 46% do PIB. Já em 90 caiu para 25% e em 15 para 22%. Os dados incluem indústria extrativa, transformação, construção civil e serviços industriais.
das 27 unidades da federação, em 23 houve queda na participação da geração de riqueza relacionada à indústria. A perda de competitividade da indústria nacional explica boa parte da forte retração do setor no PIB. Então, tem outros fatores que levaram à desindustrialização, né? A diminuição das indústrias. Você tem a globalização, que os produtos estrangeiros ficaram muito mais baratos, isso desestimula. As multinacionais começaram a produzir do mundo, então a região, né, uma indústria, ela produz em vários lugares no mundo, eles não colocam uma indústria toda aqui, né, distribuem isso no mundo. Então, tudo isso provocou aí uma retração da nossa indústria, ok? Alguma pergunta aí? Alguém quer dar alguma contribuição que papirou a respeito da indústria? Como que está a indústria hoje? Alguém quer dar alguma sugestão? Não? Vamos em frente, vamos em frente. Por enquanto é só teoria, vai chegar lá no show do milhão, aí a gente vai conseguir despertar um pouco mais né? E essa teoria realmente dá um cansaço, né? Final do dia, trabalhou o dia inteiro, mas vamos em frente. Passamos então agora para outro assunto. Então, saindo da indústria, agora vamos para a economia agrícola e questão agrária e expansão do agronegócio. Eu juntei os dois assuntos, tá? Muito parecidos, eu juntei. Então, dinâmicas territoriais da economia agrícola no Brasil e a questão agrária e expansão do agronegócio. Então, alguns tópicos aí importantes para a gente ver agora a questão da agricultura. Houve uma modernização do campo, ocorreu a partir daí de 1930, mas principalmente entre 50 e 70. Antes disso, a nossa economia, né, do império até essa década era baseada na agricultura. Tivemos vários ciclos econômicos no Brasil, né, começando o pau-brasil, depois a gente foi para cana-de-açúcar, borracha, café, depois foi para os minérios, né, quando bombou aí lá em Minas Gerais. Antes do café foi os minérios, depois foi o café. E hoje a nossa base ainda grande parte da fatia do PIB é o agronegócio, né, a agricultura. Isso deve-se muito à pujança da agricultura atual por conta do início aqui dessa modernização do campo, começado lá na década de 50, tá? Essa modernização, assim como a industrialização da economia, foi alcançada ao custo de um endividamento externo. Então, para que os empreendedores, os empresários pudessem modernizar o campo, comprar maquinário, e a indústria teve que pedir empréstimo, e isso acabou endividando. Temos a questão aqui da Revolução Verde, ocorreu a partir da década de 50, significou a introdução de um amplo pacote tecnológico na agricultura. Então, essa Revolução Verde, ela tem a ver com você começar a colocar tecnologia na agricultura, você fazer monitoramento através da tecnologia. Hoje isso é muito avançado, né? Observe que isso começou lá na década de 50. Hoje você tem drone, você tem sensores, tem drone, inclusive, que faz aspersão como chama? Agrotóxico, né? Então, tem monitoramento na parte ambiental, de clima, controle do clima, né? Tudo isso, a tecnologia está muito grande hoje. Outro ponto aqui importante, a produção agrícola exportadora passou a receber grandes incentivos de financiamento do Estado, sendo a principal finalidade dos estabelecimentos agropecuários. Então, o Brasil começou a investir aí e ter recurso do Estado para desenvolver a nossa agricultura. Mais de 15 milhões de pessoas trabalham em estabelecimentos agropecuários, sendo que mais de 10 são estabelecimentos classificados como agricultura familiar. Então, teve um estímulo nos últimos anos para a agricultura familiar, em termos de investimento, né, de crédito para esse pessoal, aprendizado com técnicas, principalmente através da Embrapa. Tem também a questão da compra do governo
federal estimular a compra de pequenos produtores, certo? Então, tudo isso transformou aquele que era uma monocultura, era um grande latifúndio em pequenas aí, agriculturas familiares. Somente cerca de 30% do estabelecimento agropecuário tem mais de 50 hectares. O último censo agropecuário, que foi em 2017, realizado aí pelo IBGE. Em 2017 também, o agronegócio representou cerca de 23% do PIB, ok? Uma fatia bem grande, né? Um quarto é agronegócio. Está acabando a teoria, daqui a pouco vai começar o show do milhão. Principais consequências do processo de modernização da agricultura. Então, qual foi o impacto da tecnologia no campo? Concentração das terras, expansão da fronteira agrícola. Concentrar a agricultura em um espaço, em uma região. É isso que quer dizer a concentração de terras. Não significa que é latifúndio, grandes latifúndios, não. Mas desenvolver a agricultura naquela terra. E a expansão da fronteira agrícola, o que vem a ser isso? Alguém pode chutar aí? Tem alguma ideia? O que é a expansão da fronteira agrícola? Baroni, tem alguma ideia do que vem a ser isso? A fronteira agrícola, ela iniciou no centro-oeste do Brasil e agora está, que a gente diz da Franja Amazônica, na parte da Amazônia, do sul da Amazônia. Sim. E o que vem a ser isso? O que vem a ser essa expansão da fronteira agrícola? O que isso significa? O que acontece? Desmatamento, né, Coronel? Desmatamento da Amazônia. O desmatamento é uma consequência da expansão da fronteira agrícola. Né? É uma consequência. A expansão da fronteira, o que é fronteira agrícola? É a expansão da agricultura em espaços que não existe agricultura. Então, você tem principalmente no Cerrado brasileiro, né, e agora está indo para as regiões ali, como você disse, da Amazônia. Né? Isso aí. Então, aqui tem um mapa tirado do livro da bibliografia. Então, toda essa matéria aqui eu tirei da bibliografia do livro. Eu comprei o livro de geografia, depois no intervalo eu pego para vocês. Tem também digital, e ali tem toda a matéria de geografia que a gente precisa estudar. E eu tirei, as aulas foram preparadas baseado nisso. Inclusive, alguns textos que eu vou colocar aqui está muito parecido com o texto inicial que ele coloca naquela introdução da questão, está muito parecido. É o mesmo texto que eu tenho colocado. Então, olha só, o mapa que ele traz da expansão da fronteira agrícola no Brasil e no bioma do Cerrado em diferentes períodos. Então, primeira coisa, ele coloca o Cerrado, né? O Cerrado é o que está aqui, ó, quadriculado. Ó. Tudo isso aqui no Brasil é Cerrado. Então, pega aqui uma parte de São Paulo, grande parte de Minas, Goiás aqui, ó, onde tem a capital, Bahia, Palmas, praticamente tudo, Piauí, Maranhão. Pega aqui o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, tudo isso aqui é o Cerrado, certo? A expansão agrícola é o quê? Como eu falei, é o plantio, né, da agricultura em espaços que não tinha. Então, aqui é um mapa que mostra a evolução diante do Cerrado brasileiro, tá? Em 1970, observem, começou a expansão da agricultura, ou seja, a da fronteira agrícola, ó, aqui Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Espírito Santo, BH e os países litoral aqui, né, um pouco no interior da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e aqui o norte do Maranhão. Observem que, então, você tem a nossa agricultura, né, muito próximo aqui, vindo do litoral para o interior, década de 70. Em 80, para onde que expandiu? Olha só, foi para o verde. Ó. Então, foi expandindo daqui de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, foi para o Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Chegou até em Rondônia.
Fomos aqui, foi para Goiás, né, Minas Gerais, e entrou em Palmas e sul da Bahia. Então, tudo isso daqui foi da década de 80. Então, veio principalmente daqui do sul, estendeu para cá. Depois foi indo em direção ao Nordeste, ó, de 1990, foi indo aqui, ó, Palmas, Bahia, e entrou lá no Piauí, e um pouco do Maranhão. Então, é onde está se estendendo, né? Agora, em 2000, a partir de 2000, aqui, ó, na região amazônica, certo? Fechando Piauí, Maranhão e entrando no Pará. Então, é esse caminho, vamos dizer assim, da nossa fronteira agrícola. Vamos dizer assim, um litoral alargado, depois sobe Mato Grosso, Goiás, melhor, Rondônia, Goiás, Minas, depois a gente passa aqui para sul do Nordeste, certo? E entra agora, vamos dizer, oeste do nossa região Nordeste e entrando aqui em direção à Amazônia, pelo Pará, e aqui também, ó, lá em Boa Vista, começou também a questão da fronteira agrícola. Né, como o Baroni destacou, aqui nós temos a nossa floresta amazônica. Aqui, ó, apesar de considerada floresta amazônica, a vegetação lá é muito rasteira, né? Então facilita a questão da agricultura. Independente dessa questão, o desenvolvimento da tecnologia e principalmente as técnicas desenvolvidas pela Embrapa, nós temos aí um aumento da produtividade na mesma área. Então, hoje a gente tem, apesar da expansão, a nossa produtividade é muito maior do que na década de 50, por exemplo. Ok? Alguém quer fazer algum comentário a respeito dessa nossa expansão agrícola? Esse, se eu não me engano, é o último slide. Principais consequências do processo de modernização da agricultura. Além daqueles que eu já falei, surgimento de complexos agroindustriais, agroindustrialização, êxodo rural, o pessoal sai do campo, né? Que como modernizou, você precisa de menos mão de obra. E aí, então, o pessoal sai do campo e vai para a cidade. A agroindustrialização virou uma indústria, praticamente os produtos, muitos saem já embalados para ser comercializado, né? Mudança da relação campo-cidade, então ficou muito mais próximo essa questão. Questão do desmatamento, como disse o Baroni, é uma consequência, e aumento aí das áreas, né? Extensas áreas. Aumenta a população, precisa de mais alimento, você vai expandindo a sua fronteira agrícola. Show do milhão, chegou, hein? Vamos lá, show do milhão. Agora está instituído aqui no CR o show do milhão. Depois eu vou pagar os direitos autorais aí para o Donizete. Show do milhão, perguntas e respostas, né? Aqui vocês não vão ganhar 1 milhão, infelizmente, vão ganhar apenas a aprovação no Chacal, né? Apenas não. Vai ganhar aí 76% de aumento no salário, e quem sabe, né, com uns 20 anos na carreira, sem gastar nada, você consegue juntar 1 milhão. Mas vamos lá. Primeira pergunta. É uma questão de 2020, a questão número 27. Eu vou pedir aí para o Valentino. Valentino, tá ouvindo aí? Você poderia ler para a gente a questão? E tenta responder. Vou fechar aqui. Antes disso, a pergunta é qual que é a afirmativa correta, tá? Dentro dessas 4 afirmativas, qual é que é a correta? Então, você vai lendo e vamos tentar ver se está certo ou está errado. Deixa eu só dar um clicado aqui, ó. Só um minutinho. Então, aqui, ó, essa daqui são as afirmações, né? Está perguntando se todas estão corretas, só a 1, a 2 e a 3, nenhuma, ou a 1, 2 e 4. Então, a gente vai ver
qual que é correta? Qual que a afirmação é correta? Observe que a pergunta é qual que é correto, né? Qual que está correto a pergunta, ok? Então, vamos lá. O Valentim está com problema no som aí, né? Vou passar para o Baroni, então. Vamos lá, Baroni. Sim, senhor Coronel. Deixa eu só puxar um pouquinho aqui a tela do senhor para cima. Tá. Isso. Então vamos lá, Coronel. Deixa eu puxar aqui um pouquinho. Aí. Ficando aqui. Tá do lado aqui. Puxa do lado. Aqui agora, acho que aqui ficou agora. Tá conseguindo Então, aí, Coronel, Baroni? a partir dos anos 1970, acompanhando uma tendência mundial, houve uma série de mudanças na localização das atividades industriais brasileiras. Sobre os fatores que contribuíram para a dispersão industrial no Brasil, julga as afirmações abaixo. 2 pontos, né? No processo de dispersão regional, a desconcentração das indústrias foi motivada pela aglomeração desfavorável na região metropolitana de São Paulo, como poluição, congestionamentos frequentes no trânsito, altos preços dos terrenos, sindicatos fortes, maiores custos com alimentação e moradia, etc. 2. O auge do processo Antes de disso, dispersão... vocês acham que está certo ou está errado essa questão aqui, número 1? Coronel, está errado, Coronel. Por A quê? desconcentração ela não foi desfavorável da região metropolitana com poluição e congestionamento. Ela foi por causa dos benefícios fiscais, né? Mas ó, Menor aqui está dizendo assim, imposto, ó, ela entendeu? foi, ou seja, a indústria saiu, né, dispersou, motivada por quê? Aglomeração Ah, sim, senhor. desfavorável na região, ou seja, a Metropolitana. aglomeração na região metropolitana, ele está dizendo aqui, essa afirmativa é o seguinte, isso motivou a indústria a Motivou. desconcentrar, ir para outro local, ir para o interior. Tá isso que está dizendo. Sim, senhor. E aí? Alguém discorda aí do Baroni? Acha que está certo ou está errado? Eu acho que está certo. Precisa desbloquear o iPhone Ok. primeiro. Então tá 1-1 aí. Agora falta o Vamos para a Reis. próxima. Só para desempatar. Certo ou errado? Reis está certo. Você acha que está certo? Ok. Sim. Então estamos aí empatados, né? 1-1. 1-1. Vamos considerar certo, então. Sim, senhor. Então, essa aqui tá certo. Vamos para a próxima. Questão 2. O auge do processo de dispersão industrial no Brasil se deu entre 1970 e 1985. Depois de um curto intervalo, o processo foi retomado após 1992, ganhando força no século XXI. Eu acabei não falando isso, né? Na matéria, né? Mas vamos considerar certo, tá? Uhum. Vamos para 3. Questão 3. Um fator de pouca relevância para o processo de descentralização industrial, tanto em escala nacional como regional, foi a chamada guerra fiscal. O que é a guerra fiscal? Guerra fiscal é os estados, eles dão benefícios, incentivos, né, onde os preços são menores, porque aqui no Brasil tem muito imposto estadual, e aí essa guerra fiscal, entre aspas, né, de disputa, fez com que se desconcentrasse, mas, segundo aqui a questão, está dizendo que é pouco relevante. Isso não, pouca relevância. Né? Então, na verdade, tem que tomar, por isso tem que prestar muita atenção no que está escrito. Né? A pouca relevância não é o caso aqui nisso daqui. A pouca relevância
Deixa eu apagar esse daqui. Pelo contrário, essa questão fiscal, ela trouxe uma grande relevância, né, para a questão da guerra fiscal, certo? Então, neste caso aqui, essa questão aqui está errada, tá? Próximo, por favor. Questão 4. As regiões mais beneficiadas com a dispersão industrial foram a Nordeste, a Norte e a Centro-Oeste. No entanto, foram as que mais enfrentaram problemas para o desenvolvimento industrial mais precoce, como a falta de uma boa rede de transportes e de um mercado consumidor forte. Verdadeiro, Coronel. Verdadeira. Por quê? Verdadeiro. Enfrentar os problemas para o desenvolvimento industrial mais precoce, né? Como a falta de uma boa rede de transporte e de um mercado consumidor forte. Isso. Coisas que não ocorrem em São Paulo, por exemplo, né? Sim, Nordeste, Norte e Centro-Oeste, exatamente. Então, eu queria ensinar, vamos dizer assim, então, a questão da atividade industrial, a dispersão da atividade industrial, aqui nos traz aí grandes ensinamentos, né? Então, essa dispersão, ela foi motivada pela aglomeração desfavorável na região metropolitana, como poluição, descongestionamento frequente no trânsito, altos preços dos terrenos, sindicatos fortes, maiores custos de alimentação e moradia. Ou seja, a indústria saiu da cidade, né, de São Paulo e foi para o interior. O auge do processo da industrialização no Brasil se deu entre 1970 e 1985. Depois de um curto intervalo, o processo foi retomado após 92, ganhando força no século XXI. Então, a desconcentração, né, a dispersão da indústria, década de 70 e 85 e depois de 92, tá? A guerra fiscal é de grande relevância relacionado a essa desconcentração industrial, tá? Então, aqui ele falou um fator de pouca relevância. E as regiões mais beneficiadas, ou seja, saiu do Sudeste, né, Sul-Sudeste, que é onde estava a maior concentração industrial, foi para onde? Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Essa dispersão a indústria foi beneficiada, essas regiões foram beneficiadas por causa dessa dispersão. No entanto, foram as que mais enfrentaram problemas, né? Como disse o Baroni aí, falta de rede de transporte e mercado consumidor. No Sul e Sudeste, isso aqui é muito forte, né? As estradas, as ferrovias, o transporte aéreo é maior no Sul e no Sudeste do que nas outras regiões, Nordeste, Norte e Centro-Oeste, ok? Dúvida, pergunta? Então, a sistemática é essa que eu resolvi adotar, é pegar a questão, tentar responder e ensinar, né, a matéria baseada na questão. Daí a gente já vai direto ao assunto, ok? Muito bem. Deixa eu passar aqui para a próxima, ver se eu consigo. Eu vou ter que apagar isso aqui depois. Então, a certa realmente é a 1, a 3 e a 4. Né? Como a gente viu, eram aquelas que, mesmo a gente não sabendo a matéria, fica muito simples, né? Fica fácil de entender. Uma questão até que lógica a gente consegue entender pela dinâmica do que está acontecendo hoje, né? Na atualidade, ok? Vamos em frente. Oração 8h20. Vamos fazer um intervalo? A gente faz um intervalo aí de 10 minutos, daí a gente volta com o nosso show do milhão, tocando nessa dinâmica de ler as questões e tentar resolvê-las e ir aprendendo com elas, ok? 10 minutos, então, no intervalo. Vou voltar a gravar, compartilhar. Agora são perguntas e respostas e a gente vai aprendendo com a matéria, tá?
2019, questão 22. Processo de desconcentração industrial do Brasil, iniciado a partir da década de 90, é correto afirmar que... Bem, já aprendemos um pouco lá, né, dessa questão. Observem que a primeira questão era de 2020, essa aqui de 2019. Então, a questão da indústria, de desconcentração industrial, ela se repetiu. Então, agora a gente já aprendeu um pouco aquela questão. Agora vamos tentar responder essa, baseado naquele conhecimento lá que a gente teve. Vamos lá, então, Valentino. Vamos ver se agora dá certo. Tá? Agora vai dar. Vamos lá, então. Lê e tenta ver qual que está correto. Vamos lá. Sobre o processo de descentralização industrial do Brasil, iniciado a partir da década de 90, é correto afirmar que a. Os enclaves industriais são os núcleos industriais isolados que surgiram a partir da década de 1990 nas regiões Nordeste e Sul, recebendo principalmente as indústrias fabris de alimentos e automobilística. B. As indústrias deixaram as áreas tradicionais e instalaram unidades fabris em novos espaços em busca de vantagens econômicas, como isenção de impostos e menores custos de produção. C. Os polos de inovação que surgiram com o aumento do número das universidades no Sul e Nordeste atraíram para essas regiões um volume de capitais que, atualmente, constituem 75% da atividade industrial. D. As zonas francas de Manaus, os polos de inovação, repercutiram na criação das chamadas indústrias de ponta, as quais se concentram na região norte por dos incentivos fiscais e fraca atuação sindical, surgindo nova região industrial central. E, se até o início da década de 60, o Sul e o Nordeste eram regiões industriais periféricas, atualmente essas regiões, eu não estou conseguindo... Vou ler aqui. Concentra a atividade industrial brasileira com mais de 60% do capital industrial investido. Deu uma travada lá no Valentino. Ok, Valentino, obrigado aí pela contribuição. Deu uma travada. Eu vou passar aqui para o... Só um minuto. Santana. De Santana. Tem que abrir o microfone. Ou não estamos ouvindo. Também não estou ouvindo ainda. A tecnologia está... Oi, Coronel. Agora foi. Ah. E aí, tudo bem? Qual que você acha aí que está certa? Poxa. Eu acho que a B está muito condizente com o que a gente está agora. A gente viu que as indústrias se descentralizaram dos pontos urbanos e foram mais para as regiões menos urbanizadas, né? E Excelente. Também essas vantagens econômicas da letra B, essas isenções de impostos. Eu me lembro de uma fábrica da Jeep que foi para Pernambuco, que é a minha área, né? Justamente por conta de isenções de imposto que ela conseguiu se instalar lá, né? Ela escolheu se instalar naquela área de Pernambuco por conta dessa parte de isenção de imposto. Bacana. É isso aí. Observe que a gente tem que tomar cuidado com os detalhes, né? Quando está em dúvida alguma, e aqui é só para alguma afirmativa correta, você vai naquilo que você sabe, né? Então, você viu que essa parte aqui você tinha certeza, porque a gente viu, né? A desconcentração, ela foi instalando, né, em espaços onde tinha maiores vantagens econômicas. Ela saiu onde tinha menos vantagem e foi para mais vantagem, isenção de imposto e menor custo de produção.
Ok, excelente. Agora, por que a A, C, D e E estão erradas? Só para fechar. Qual o ponto aqui que mostra que está errada? Então, Coronel, na C ele fala aí que concentra 75% da atividade industrial, que não ocorre, né, na região sul e nordeste, né, na C, né? Isso, exatamente. E na Essa D, então aqui, deixa eu só. Então, aqui, por ser Nordeste, né? 75% está furado. É Sul e Sudeste, né? Sul e Sudeste. Ok. Quem mais pode contribuir aí? Por que as outras estão erradas? Zona Franca de Manaus, os polos de inovação repercutiram na criação das chamadas indústrias de ponta, as quais se concentraram na região norte por conta de incentivos fiscais e fraca atuação sindical, surgindo nova região industrial central. Foram indústria de ponta? não, senhor Coronel, não foram. Quais foram as indústrias lá da Zona Franca de Manaus? Foram equipamento eletrônico, né, Coronel? A gente vê que equipamento eletrônico é lá, a montagem, né? Exatamente. Montagem. Agora, houve incentivo fiscal? Não, porque antes, a Zona Franca chegou antes de 1990, né, Coronel, lá? Não, iniciada a partir da década de 90. Isso. Então, a desconcentração iniciada a partir de 90, exatamente. Quer dizer, já estava lá, né? Sim, senhor. Já estava lá, ok. Vamos partir para a primeira aqui. Os enclaves industriais são os núcleos industriais isolados, que surgiram a partir da década de 90 nas regiões Nordeste e Sul, recebendo principalmente a indústria fabril, de alimentos e automobilística. Também a questão aqui do Nordeste, né? Começou aqui, principalmente na parte do Sul e Sudeste, não é isso? E aqui, se até o início da década de 60, o Sul e o Nordeste eram regiões industriais periféricas, o Sul não era uma região periférica, né? Sul e Sudeste era uma região industrial central, certo? Que atualmente essas regiões concentram a atividade industrial brasileira com mais de 60%. Então, também essa questão do Nordeste, né, não concentra, é muito parecida com essa aqui, né? Ela não concentra a quantidade de indústria lá no Nordeste. Ok? Ficou com alguma dúvida aí? Então, assim, a gente já está aprendendo um pouco mais da desconcentração industrial, né? Já estamos vendo o quanto a questão da indústria, como que é a dinâmica dessa desconcentração. Então, a resposta certa aí realmente é a B. Vamos para a próxima. Pedir aí para o De Santana aí ler para a gente. Opa, vamos lá. Nas últimas décadas, o espaço brasileiro apresentou uma tendência de desconcentração industrial que está ligada à grande oferta de mão de obra qualificada na Zona Franca de Manaus e na região Nordeste. A busca por novas localizações com menos custo de produção do que os existentes nas tradicionais regiões industriais. Suspeita isso aí. A superação das limitações de infraestrutura no setor de transporte de carga, resultado de investimentos que tornaram a matriz nacional predominantemente ferroviária. As preocupações com os impactos ambientais nas grandes áreas metropolitanas causados pela poluição de diversas fábricas que usam petróleo como principal fonte de energia. As crises da economia agrícola
que deslocaram capital para as atividades industriais e tiveram como efeito o aumento da participação dos produtos industriais na pauta da exportação do país. E aí, qual que é a correta? Eu iria mais uma vez, Coronel, aqui na letra B. B, ok. Mais uma vez. Vamos deixar a B aqui. E qual seria, então, a questão errada da letra A? Mão de obra qualificada na Zona Franca de Manaus, Ok. do Nordeste. Isso aí, É uma dificuldade, né? No Norte e no Nordeste é uma dificuldade, é uma mão de obra qualificada, né? Ok, é isso mesmo. Letra C. Coronel, predominantemente ferroviária, né? Não é, é predominantemente rodoviária. E não houve uma superação, né, das limitações de infraestrutura, né? Ainda tem muita limitação. Agora, nesse governo aí, principalmente do ministro Tarcísio, né, tem investido muito em infraestrutura, tem essa visão, mas ainda tem muitas limitações, né, de você ligação entre pontos de produção e local para poder exportar, para poder vender os produtos. Então, ainda nós temos uma limitação. E colocou aqui a superação das limitações de infraestrutura, né? Esse é um sonho que o Brasil tem que ter e chegar até lá, mas, por enquanto, não aconteceu. Letra D. Na letra B, ele disse que o principal fonte de energia seria o petróleo. Nesse caso, para as indústrias, é a energia elétrica, né, que é fornecida pelas hidrelétricas na região metropolitana. Sim. E também, assim, parece uma afirmativa correta, né? Mas não foi isso que levou à desconcentração industrial, né? Não foi a questão do meio ambiente que levou. Foi realmente o incentivo fiscal, sair da concentração ali das grandes indústrias, né? Da cidade, né? Mas, enfim, a questão do petróleo, concordo com vocês. Vamos partir para a próxima aí, por que está errado? Eu não consigo. Pois não. Então, acho que essa crise da economia agrícola no Brasil, acho que não houve, né? Tá aí, eu também. Não houve essa crise. A gente sempre foi agrícola, né? A nossa base da nossa economia sempre foi a agricultura, né? Então, ela não teve essa crise, né? E deslocou capital para a indústria. A indústria nunca recebeu incentivo porque tivemos crise na economia, na agricultura, né? A agricultura sempre teve o seu papel importantíssimo, né? Então, não foi isso que levou as indústrias a crescerem, porque deixou-se de investir na agricultura, né? Ok. Dúvida aí, pessoal? Então, é interessante fazer esse exercício, né, que a gente tem feito aqui de raciocínio na hora da prova. Então, ver aquilo que está correto, que não tem dúvida, e nas outras verificar o que está errado. Não, realmente, mão de obra qualificada na Zona Franca é um erro. Então, a gente descarta ela, certo? Então, assim que a gente tem que fazer, e realmente a correta aí é a letra B. Vamos para a próxima. Então, saímos agora ainda estamos na indústria, melhor, né? Observa que a temática é a mesma, hein? Estamos na quarta questão, 2017, de 28, e é a mesma temática, né? Alexandre, pode ler aí para a gente? Não estou conseguindo ouvir, Alexandre. Acho que ainda não, deve ser por causa do fone, que não deve reconhecer o microfone aí.
Nada ainda. Se você talvez desconectar, você tem microfone no notebook? Vamos tentar com o Reis, então. Vai lá, Reis, vamos tentar aí contigo. Depois a gente tenta resolver aí, Alexandre. Não estamos ouvindo ainda. Tá ok, vou ler aqui. Durante 2 décadas, estão me ouvindo bem aí? Ok. Durante 2 décadas, a produção de automóveis no Brasil concentrou-se exclusivamente na Grande São Paulo. Em 1975, a Fiat inaugurou uma fábrica nos arredores de Belo Horizonte, mas a descentralização começou, de fato, na década de 90. Magnoli 2012. De acordo com o Magnoli, em 2012, os investimentos da indústria automobilística, a partir da década de 1990, dirigiu-se principalmente às seguintes unidades da federação. Letra A: Mato Grosso, Pará, Piauí e Amazonas. Letra B: Rondônia, Distrito Federal, Sergipe, Paraíba. Letra C: Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul. Letra D: Acre, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pará. Letra E: Distrito Federal, Mato Grosso, Amapá e Amazonas. E aí, Reis, qual que você acha que está certa? O Baroni já foi dando bizu ali. Ele já foi dando os bizu. Se prestou atenção. É verdade, aqui, ó, 1985. Em São Paulo. Piauí Então, é um aqui- grande... Pois não. Letra? Paraíba, Rio Grande do Sul, não sei o que, Rondônia, Mato Grosso, Piauí, Amazonas, Rondônia. Letra C: Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Paraíba. Saíram do... Eu vou de letra... Show do milhão. Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia, Distrito Federal, Sergipe, não tem... Distrito Federal, Mato Grosso, Amapá e Amazonas. Mato Grosso, Rondônia, Sergipe. Eu acho que eu vou de letra... Essa daqui saíram de São Paulo, que é das indústrias aqui em São Paulo, Distrito Federal, Mato Grosso, Amapá e Amazonas. Citar Amazonas 2 vezes aqui, mas Amazonas estava lá atrás, depois que extinguiram a Zona Franca, eu não me lembro de uma grande empresa automobilística no Amazonas. Ok. Amazonas, então a gente corta. Tem razão. É. Ok. Então a gente corta essa aqui e essa aqui. Aonde mais não tem indústria? Aonde não tem Automobilística. Automobilística não tem. Rondônia não tem indústria automobilística. Ok. Aonde mais não tem? Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul. Eu já matei aqui. Acre não tem também. É isso aí. Excelente. Pará não tem. É só fazendo essa daí, excluindo, usando... Nem foi bem no raciocínio nem foi na construção do conhecimento. Eu fui eliminando, usei a técnica de eliminando aqui Amazonas, eu acho que eu cheguei nela. Vou ver, salvar a conduta do senhor aí. É isso aí. É a C. É isso aí. A questão, você faz esse exercício ao contrário. Foi como eu falei. Né? Nesse caso aqui, tinha uma dúvida aí se a C poderia ser a certa. Mas vamos lá. Amazonas tem? Piauí tem? Pará? Não tem. Então já arrisquei. Rondônia, tem certeza que não tem. Acre, né? Amazonas. Então foi por eliminatória. Realmente chegamos aí a Minas, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Aonde são essas regiões? Sul e Sudeste, que é onde tem a maior concentração industrial, né? Ok. Sim, senhor. Excelente. Deixa eu apagar aqui e... Acho que o Distrito Federal também, Tom. Não entendi. O Distrito Federal também não tem indústria automobilística, não. Sim.
Também não, exatamente. Então, exatamente a C, que é a nossa resposta correta. Vamos lá. Está acabando aí. Próxima. Agora, saímos da indústria, né? Estamos ainda indo um pouco para a parte indústria com a economia da agricultura. Né? Como a gente viu, uma depende da outra, uma se complementa a outra, né? Não que dependa, se complementa. Vamos lá. Ih, caramba, já dei a resposta, ferrou. Quem viu, viu. Foi falha aqui no... Ninguém viu, vamos lá. Eu vou ler então, vai. A atividade econômica que permitiu a acumulação de capitais que serviram para implantar toda a infraestrutura necessária ao impulso da atividade industrial brasileira foi: qual dessas economias que houve um boom com muito dinheiro, onde foi chamado até um ciclo econômico, né? Qual dessas atividades econômicas que permitiu acumular muito capital? Onde que o Brasil ganhou muito dinheiro? Fumo, café, algodão, cacau ou borracha? Vai lá, Baroni. Se houvesse leite aí, se houvesse leite, eu tinha me confundido. Mas por eliminação eu ia chegar no café também, que eu lembro lá da República do Café com Leite, que foi a base da nossa economia, né? É isso aí. Mas como não tem por eliminação, já bate no café. Nem precisava o senhor ter dado aquele bizu. É isso aí. Quando a gente olha para a história, né? Borracha foi um período grande, mas não estimulou ter dinheiro para a indústria. Cacau, muito menos. Algodão, pode ser. Fumo, também não. Realmente, o café, né, ele teve uma relevância muito grande, né, naquele período da República do Café com Leite, né, que foi de 1900 no início da República, de 1889 até 1930, com a Revolução de 32 e a Era Vargas. A Revolução de 32 foi justamente combater a política de café com leite, né? Mas isso a gente vai aprender lá na história. Mas é isso aí. Então, o raciocínio é esse. Né? O café que teve aí uma grande atividade econômica que marcou o Brasil e trouxe muito recurso e ajudou a implantar as indústrias. Ok. Vamos para a próxima. Vamos ver se eu não quibo aqui na... Ih, caramba. Quase. Vamos aí, então. Vou pedir para o De Santana ler para a gente aí. Questão de 2016, questão 20. Ok. A economia industrial transformou radicalmente as relações entre o campo e a cidade. Somente as cidades podiam oferecer condições necessárias para o nascimento da indústria moderna. Concentração geográfica de força de trabalho e mercado consumidor, além do uso comum das infraestruturas necessárias ao funcionamento das fábricas, como os sistemas de distribuição de energia e abastecimento d'água. Fonte: Geografia para o Ensino Médio, de Demétrio Magnoli. Com base no fragmento do texto acima, analise as mudanças das relações entre campo e cidade após o advento da indústria moderna. Então, nós temos que ver, com base nessas afirmativas aqui, quais estão corretas. A gente vai marcar aqui qual é correta e depois é só achar a alternativa. Vamos lá. Lê para a gente aí, vamos marcando o que está certo e o que está errado. Ok. Primeiro, nas economias modernas, o consumo urbano de alimento e as demandas industriais de matérias-primas mudam a produção agrícola. Nas economias modernas. As tecnologias industriais... Vamos tentar, vamos voltar um pouquinho. Vamos voltar na primeira, vamos ver se é certo ou errada. Então, nas economias modernas, né, ou seja, na atualidade, o consumo urbano de alimentos
e as demandas industriais de matérias-primas moldam a produção agrícola. Ou seja, a produção agrícola, ela é condicionada a quê? O que é produzido na agricultura? Para o alimento da cidade e para a produção de matéria-prima para as indústrias. Algodão, né, que mais? Soja, milho, desculpa. O próprio leite, né? Leite, isso. É uma afirmação correta? É. Sim, ok. Vamos então aqui, vamos colocar aqui como sendo correta, então. Essa aqui. Ok. Vamos para 2, por favor. Leia aí para a gente. As tecnologias industriais repercutiram profundamente sobre a agricultura, substituindo a força de trabalho humana pela força mecânica. Com certeza. Também, né? Concordo. 3. Os avanços tecnológicos garantiram um enorme salto de eficiência e produtividade, mas não eliminaram os condicionamentos naturais. Condicionamentos naturais. A primeira parte aí realmente é verdade aqui. O avanço tecnológico garantiu um aumento muito grande da eficiência produtiva, né? Sim. Mas eu não estou conseguindo entender o que significa esse condicionamento naturais. Esse aí não estou entendendo o que significa isso. A condição que a natureza está, né? Então, assim, a Terra, ela, in natura, a condição dela, ela, se você não explorar, é a condição natural, condicionamento natural. Ele está dizendo assim que o avanço da tecnologia melhorou muito a eficiência, mas não eliminou a questão de deixar a natureza preservada, né? Não, então, certo ou errado? Certo, o Baroni indicou que é certo. Também acho certo, eu também estou achando certo ela aqui. Ok. Vamos deixar essa aqui na dúvida, vai. Vamos deixar na dúvida para ver o que dá. Mas de conta que a gente está na dúvida aqui na 3. Aí a gente dá uma olhada aqui, né, nas alternativas e vê o que a gente consegue fazer. Então, vamos supor essa aqui nós estamos na dúvida. Vamos na 4. A produção agropecuária constitui um setor econômico dominado pelas grandes empresas que concentram-se, geralmente, na comercialização e industrialização de alimentos. Olha o que está falando, ó. A produção agropecuária dominado pelas grandes empresas. É isso que acontece? A gente viu lá um percentual bem grande de economia, agricultura familiar, né? Então, tem grandes empresas, sem dúvida nenhuma, mas e essas empresas, elas não estão agropecuárias só na comercialização e industrialização, né? Elas estão concentradas na produção agropecuária, certo? A concentração dela não é na comercialização, né? A comercialização é uma outra empresa, a indústria é uma outra empresa, tá? Então, já dei uma dica aqui, né? E aí, acha que é certo ou errado? Pela dica que o senhor deu, está errado, então, né? Sim, exatamente. Né? Por essa questão aí as grandes empresas, né? Elas não concentram, as grandes empresas de produção agropecuária, o setor se concentra a atividade dela na produção, não na comercialização e industrialização, né? E tem também a questão da economia dominado, vamos dizer assim, o percentual é maior, mas temos aí também a questão da familiar. Mas essa questão da comercialização e industrialização, que não é o grande carro-chefe das indústrias do agronegócio, é a produção, isso que é o carro-chefe, tá? Então, estamos na dúvida aí, entre a 3 e a 4, né? A 3 e a 4, nós vamos ver as alternativas. Apenas a 1, pode ser apenas a 1? Se tem a 1 e a 2 certa? Nesse caso, já elimina essa daí.
já elimina. Então, essa aqui não, porque apenas um não tem. Apenas a 2. Também não, né? Porque a gente tem a 1, né? Então, não dá para ser apenas a 1. A 1 e a 2 pode ser? Pode. Pode ser, né? Então, essa aqui fica na baia. A 1, a 2 e a 3. 1, 2 e 3 pode ser certa? Pode. Pelo nosso cálculo aqui, a gente não tem certeza. A 2 e a 4 estão certas? Pode ser? Não. 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 Não, porque a 4 está errada, né? A 4 está errada. Aí, realmente, aqui ficou, né, na sinuca de bico, porque a 1 e a 2, e a 1, a 2 e a 3. Então, a 3 realmente é que causou a dúvida, né? Mas vamos ler de novo. Vamos tentar interpretar. Está dizendo assim, o avanço tecnológico na agricultura, ou seja, a vinda de tecnologia, ela aumentou muito a produtividade, mas ela não eliminou os impactos no ambiente. Os impactos ambientais não foram eliminados. Você concorda com isso? Valentino, quer dar uma opinião aí? Ou Reis? Está todo mundo participando. É questão de interpretação, né? Ó, eu acho que a 3 está correta. Realmente, o avanço tecnológico mudou muito a eficiência da produtividade, só que os condicionamentos naturais não mudou nada. A gente precisa da terra, impacto ambiental, etc. Eu vou como 1, 2 e 3 correto. É isso aí. Quer dizer, houve um salto, mas não eliminou a questão aí do impacto no meio ambiente, né? Então, a gente tira essa aqui ficou sendo a correta, aí, então, a 3 também está certa, a gente elimina essa, sobrou aqui a letra D, certo? Que é a resposta correta da nossa questão. Deixa eu apagar aqui para poder passar o slide. Eu ainda não aprendi a fazer sem apagar isso aqui. Então, a D foi a correta. É isso aí. Acabando. Só tem mais 2 questões aí para o show do milhão, a gente acaba. 2017, questão 25. Eu vou ler. Deixa eu passar para frente. Oh, voltou. Vamos lá. Eu dou umas quibadas aqui e dou um bizu, pô. Mas vamos pensar aqui, vamos pensar. Nas atividades agropecuárias, tanto a diversidade quanto a alteração das relações de trabalho com a natureza são resultado da existência de diferentes sistemas de produção, CN 2010. Então, ele está falando que a agricultura ela tem um conjunto aí de sistemas de produção, né? Analise as alternativas e marque a única correta. Na agricultura familiar subsistência, predominam as médias e grandes propriedades, que podem ser cultivadas em parceria. Certo ou errado? Errado. Por quê? Está errado. Agricultura familiar é uma grande propriedade? Não, né? Não, senhor Coronel. Então aqui fica... vamos eliminar essa daqui. Então, essa aqui, por ser agricultura familiar, não pode ser grande propriedade. Tá? A agricultura extensiva, né, que não é aquela confinada, aquela com muita tecnologia, né, ela é aberta, apresenta elevados índices de produtividade, consegue explorar a terra de forma sustentável e com a utilização de modernas técnicas. Não, também não. Por quê? O que é agricultura extensiva? É aquela que utiliza muita extensão de terra, né? Isso. Você tem aqui, você usa a terra de forma sustentável, ok, né? Elevados índices de produtividade, a gente questiona, não são elevados. Okay? Vamos pensar na pecuária, né? Na pecuária, que é a agricultura. Vamos pensar sem o uso de tecnologias. Isso que é agricultura extensiva, né?
utilização de modernas técnicas, também não. Então, a agricultura extensiva é aquela que é feita normalmente por uma família, um familiar de subsistência, com pouca terra, né? Pouca terra não, digo, não é explorado com toda a produtividade a terra, né? Então você acaba, não é alto índice de produtividade, é baixo e não usa modernas técnicas, ok? Consegue explorar de forma sustentável? Sim, consegue, mas essas duas questões não. Vamos para C. Na agricultura patronal, prevalece a mão de obra desvinculada e a familiar, que são responsáveis pelo desenvolvimento dos sistemas agrícolas. E aí? O que é agricultura patronal? Agricultura patronal, alguém pode dizer aí? É onde tem uma empresa, né, que, vamos dizer assim, é o único dono, né, o único patrimônio, o único patrão, vamos dizer assim, tá certo? E prevalece a mão de obra desvinculada e a familiar, que são responsáveis pelo desenvolvimento de sistemas agrícolas. Então, os sistemas agrícolas, eles são, como a gente viu aqui, ó, os sistemas de produção, né, está baseado nas relações de trabalho. Então, são várias pessoas trabalhando, várias empresas trabalhando, contribuindo para a agricultura. A patronal é aquela em que a pessoa faz tudo, né, tem todas o desenvolvimento da relação de trabalho. Então, nesse caso aqui, não é responsável pelo desenvolvimento de todos os sistemas agrícolas. Tá? Então, essa aqui também está errada. É difícil, né? É difícil. Mas vamos deixar ela na dúvida. Vamos para D. Corporativismo tem possibilitado aumentar a participação de cooperativismo, né? De vários pequenos e médios produtores no mercado mundial. E aí, o que vocês acham? Ok? Ok, Coronel. Essa aí. Isso. Essa a gente tem certeza dela, né? Tem certeza. Como é a única, já dá para essa agricultura patronal que ficou com dificuldade, a gente... Vamos ver a última, por que está errada. Um tipo de agricultura cuja mão de obra está desvinculada do proprietário é a plantation, pequena propriedade, monocultura voltada para exportação. Pequena propriedade, plantation não é uma pequena propriedade. Monocultura, é uma grande propriedade de monocultura, tá? E ela não está desvinculada ao proprietário, ela está a mão de obra totalmente vinculada ao proprietário, ou seja, o proprietário é dono da mão de obra, né? Ele é o patrão dos empregados, certo? Ele não terceiriza o serviço. Isso é o plantation. É a monocultura, aquela grande propriedade, né, onde existe um único dono e ali as pessoas, ele contrata a mão de obra para trabalhar ali para ele. Então, ele é o dono da propriedade e da mão de obra e da linha de produção, tá bom? Isso que é o plantation. Não sei quem serviu no Sul, né, tem muitas plantations lá, né, famílias inteiras que moram, inclusive, nas propriedades. Então, essa aqui a gente elimina, ok? É isso aí. Deixa eu apagar aqui. Então, a letra D, né? Melhor, C não, D, que a gente viu que é a correta. Vamos lá. Ok, então é essa mesmo, que é a correta. Vamos para a próxima e última, para a gente fechar aí a aula. Questão 27 de 2019. A partir da década de 60 e 70, com a industrialização, houve também uma mecanização do campo brasileiro.
com a introdução de máquinas e uso de insumos em muitas regiões agrícolas. Então, ó, começou na década de 70, 60 e 70. Leia atentamente as opções a seguir, assinar aquela que corretamente traz uma análise sobre a situação da expansão da fronteira agrícola do Brasil. Lembra aquele mapa da fronteira agrícola? Então, aqui a gente vai ver o que está correto relacionado à expansão agrícola. Vamos ver a primeira. A fronteira agrícola é uma expressão utilizada para designar o avanço da produção agropecuária sobre o meio ambiente. Trata-se de uma região na qual as atividades capitalistas fazem frente com as grandes reservas florestais e áreas pouco povoadas. No Brasil, a fronteira agrícola, até aqui, o que vocês acham? Está correto, né? Vamos ver o restante. No Brasil, a fronteira agrícola, que antes se localizava na região do Cerrado, atualmente se encontra na região norte, em contato com a floresta amazônica. Essa aqui me parece estar certa, né? Vamos marcar ela aqui como sendo certa. Vamos para a próxima. Notabilizadas por grande mecanização e técnicas avançadas de cultivo, as fronteiras agrícolas são espaços de alta produtividade e produção destinada principalmente à agroindústria, que, para garantir o escoamento da produção, desenvolve técnicas que alinham alta produtividade e preservação ambiental. Isso aqui não é a fronteira agrícola, né? Como a gente viu. Vai avançando em regiões que não tem ainda a floresta, que não foi explorada ainda, né? Então, essa aqui vamos deixar aí como sendo errada. Deixa eu apagar aqui. Então, por enquanto, nós estamos na A. Vamos ver a próxima. Tem mais alternativas, essas três aqui. Aqui não coube no slide, eu botei aqui. À medida que a fronteira agrícola avança, surgem as contradições sociais do campo e o meio natural é devastado. Até aí, ok. Atualmente, o Cerrado brasileiro é a grande fronteira agrícola do século XXI, que avança a partir da expansão do Sudeste. Então, está falando que lá do Sudeste vem e avança sobre o Cerrado, restando atualmente menos de 20% da vegetação natural. Não está errado, Barone? Por que está errado? Porque, Coronel, ele diz aí que o século XXI foi bem antes, né? É isso aí, foi como a gente viu, né? Veio lá do sul e avançou sobre o Cerrado lá na década de 60 e 70, né? É isso aí. Mas aqui também está errado. Vamos para D. A questão da fronteira agrícola sempre é alvo de muita polêmica. Concordo. Pois, junto, está associada à expansão das monoculturas e à criação de áreas de preservação em propriedades privadas, restringindo assim o acesso público a áreas com potencial turístico e de recursos biológicos. Será que é esse o questionamento que se faz em relação à fronteira agrícola? Porque vai entrar em áreas de potencial turístico e recursos biológicos? Esse é o questionamento, assim. Qual que é hoje o grande questionamento, o avanço da fronteira agrícola? Principalmente é avançar sobre o meio natural, né? Sobre o meio ambiente, devastar a floresta. Esse é o grande alvo polêmico, tá? Está associado, então, aqui a expansão de monocultura e criação de áreas de preservação em propriedades privadas. Não tem muito a ver, né? E acesso ao público a áreas com potencial turístico, ou seja, está sendo questionado, não vamos avançar aí não, porque a gente precisa dessa terra para fazer turismo. Não é o caso, né? Recursos biológicos pode até ser, mas essa questão do turismo aqui está forçado, né? É a questão ambiental que é a maior polêmica existente, ok? Então, isso aqui está errado. Vamos para E. A área de expansão das fronteiras agrícolas traz consigo a problemática da escassez de água. A Caatinga, uma área que apresenta um déficit hídrico, se torna ainda mais frágil com a expansão das grandes monoculturas, que degradam o solo e impõem ainda mais pressão sobre os poucos recursos hídricos disponíveis. E aí? O que vocês acham? Encontrei isso. Certo ou errado? A expansão da fronteira traz a problemática da escassez de água?
está afirmando isso, que necessariamente, quando se avança na área, ele traz uma escassez de água. Ou o avanço sobre a floresta amazônica traz alguma problemática de escassez de água? Acredito que não. Mas quando ele fala de Caatinga, acaba confundindo, né? Que a Caatinga já é uma área com déficit hídrico, né? Então, quando avança, ela vai trazer essa questão. Mas eu acredito que esteja errado por não é a questão da problemática da escassez de água, que traz consigo a expansão da fronteira, né? Mas é a questão da devastação do meio ambiente, o que pega o meio ambiente. Vocês concordam? Questão difícil, né? Questão difícil. Mas a primeira nós temos certeza que está certa. O que é justamente a explicação, né, do que é a fronteira agrícola. Ok? Então, realmente, é a letra A. Tá? Observe, então, nessa questão que é difícil, qual que é a técnica? Eliminar aquelas que estão com certeza que está errado, ou, por outro lado, marcar aquela que você tem certeza que está certo. Certo? Daí, então, essa aqui realmente não tem nada de errado. E aí você vai nela e dá uma lida nas outras e vê se tem algum erro naquelas outras. Se em alguma você ficou na dúvida, mas uma questão você tem certeza que está certo, então vai naquela. Ok? Uma pergunta aí, pessoal, dúvida? Tá joia. Então, vocês viram, a matéria é grande, complicado, e eu preferi aí utilizar as próprias questões para estar ensinando e a gente está desenvolvendo e aprendendo a matéria, porque as questões têm se repetido ao longo dos anos. Você viu, a gente estudou a indústria, muita coisa de indústria. Parte de agricultura, expansão agrícola, teve várias questões relacionadas ao mesmo assunto. Então, vale a pena a gente se concentrar nesses assuntos aí das questões que têm caído no concurso. Tá bom, pessoal? Obrigado aí pela compreensão a aula ter sido hoje na quinta, terça-feira eu não tinha condições, tá? Então, o curso é assim, a gente vai flexibilizando. Amanhã teremos a aula com o Sargento Caleb, certo? Semana que vem a gente entra no feriado aí do Carnaval, então a aula de terça a gente adiou, botou para quinta-feira, tá? Com o Capitão Manfio. Então, quinta e sexta-feira, semana que vem vai ser quinta e sexta-feira, igual essa semana, tá bom? Por conta aí do feriado. Né? Terça-feira de Carnaval para estudar para o Chacal é sacanagem, né? Fica difícil. Então, a gente deixa para quinta-feira. Boa noite, pessoal. Um abraço. Até amanhã.